Olá! Nesse vídeo, vamos ver a função se e como que funciona a estrutura se composto dentro do Excel. A partir dessa base de dados, vamos incluir na coluna C uma análise para ver se a empresa é de pequeno porte ou grande porte. E, posteriormente, com a estrutura se composto, vamos ver se a empresa é de pequeno porte, médio porte ou grande porte. Vamos lá. Aqui na célula C3, eu vou incluir a minha função se. A minha função se, ela pede 3 parâmetros. O primeiro, teste lógico, uma análise, que se essa análise for verdadeira, ele vai executar o que eu colocar no segundo parâmetro, que é o parâmetro chamado valor se verdadeiro. Se o primeiro parâmetro teste lógico for considerado falso, ele vai executar o terceiro parâmetro, que é o parâmetro valor se falso. Então, vamos lá para fazer essa função se aqui na nossa base de dados. Se esse nosso valor aqui da coluna B, que é o valor da célula B3, ele é maior do que 100 mil, 100 milhões, me desculpem, eu vou considerar que ela é uma empresa de grande porte. Caso contrário, se o valor não é maior do que 100 milhões, eu vou considerar a empresa de pequeno porte. Pequeno porte. Ao dar Enter, ele já colocou a estrutura para mim. Então, essa empresa, a Aon Corretora de Seguros, ela é considerada de pequeno porte, de acordo com a minha análise. Tá? Então, vocês podem ver como é que ficou. O primeiro parâmetro é a condição lógica que eu estou analisando. Se o valor da B3 é maior do que 100 milhões, se isso é verdade, ele vai escrever o texto grande porte. Se isso for falso, ele vai escrever o texto pequeno porte. Beleza? E como que eu posso fazer para arrastar isso até o final? É só dar 2 cliques nesse pontinho aqui no canto inferior direito da célula. Automaticamente, ele arrasta essa função até o final dos meus dados. Tá? E digamos que agora eu não quero fazer uma análise apenas em grande porte e pequeno porte. Eu quero analisar se a empresa é de grande porte, quando ela é acima de 100 milhões, se ela é de médio porte, quando ela tem o lucro entre 80 milhões e 100 milhões, e pequeno porte, apenas quando ela tem o lucro inferior a 60 milhões. Para isso, eu vou ter que utilizar a estrutura se composto, que é um se dentro de si. Então, quando a minha condição lógica é considerada verdadeira, eu vou falar que a empresa é de grande porte, porque ela teve um lucro acima de 100 milhões. Mas, se o lucro dela é inferior a 100 milhões, eu passo a ter 2 situações de análise. Uma situação é quando o lucro dela é entre 80 milhões e 100 milhos, que ela é considerada de médio porte, e quando é abaixo de 80 milhões, é considerada de pequeno porte. Então, para isso, no terceiro parâmetro, eu terei que colocar uma nova estrutura se. E isso é o que nós vamos fazer, que é denominado se composto. Então, se esse valor aqui ele é maior do que 80 milhões, eu vou considerar que essa empresa ela é de médio porte. Caso contrário, eu passo a considerar a empresa como pequeno porte. Pequeno porte. E fecho parênteses. Isso que significa o se composto. É uma estrutura de se dentro de outra estrutura se. Então, agora, quando arrastar até o final, ele já fez para mim a análise dizendo qual é a empresa de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Cabe a gente explicar o seguinte: por que a gente apenas utilizou maior do que 100 milhões, maior do que 80 milhões, e isso foi suficiente? Porque, olha, quando a gente faz a primeira análise, se ele é acima de 100 milhões, se isso for verdadeiro, ele já vai falar que a empresa é de grande porte. Quando ele vai entrar aqui no terceiro parâmetro, que é a nossa segunda estrutura se, ele só chega ali quando os valores não são maiores do que 100 milhões, quando eles são menores do que esse valor. Então, sabendo que o valor é menor do que 100 milhões, basta separar os valores que são acima de 80 milhões e os que são abaixo de 80 milhões. Quando ele está acima, eu digo que ele é de médio porte.
Quando ele não está acima, ele é de pequeno porte. Então, por isso que com duas estruturas CIS e apenas analisando se é maior do que um valor, eu consigo fazer essa análise para 3 situações diferentes: grande porte, médio porte e pequeno porte. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.